Irmãs, este trecho do Evangelho que acabamos de escutar, ele está na sequência do Evangelho da última ceia do Senhor. Depois que Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele vai dizer: eu vos dou o exemplo para que vós façais o mesmo. E na sequência nós vemos que Jesus diz estas palavras que iniciam o Evangelho de hoje: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. O Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, vem nos falar a respeito do discipulado. Ser discípulo significa seguir a Jesus Cristo. Ser discípulo significa ter Jesus como mestre. Todo discípulo está ligado a um mestre. E por qual motivo Jesus então fala a respeito disso? Que o servo não está acima do Senhor e que o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Queridos irmãos e irmãs, naquele tempo de Jesus, tinha-se o costume de ter mestres. Então, os discípulos se associavam àquele mestre para aprender dele. Aquele mestre ensinava muitas coisas àqueles discípulos, àqueles seus seguidores. A partir do momento que um discípulo, ou melhor, que uma pessoa deixava de seguir aquele mestre, ele deixava de ser seu discípulo, ele passava a seguir a outra pessoa. Jesus, dando o exemplo do lava-pés, ele nos mostra que ser discípulo de Jesus Cristo exige de nós ter as mesmas atitudes dele. Jesus diz: dei o exemplo para que vós façais também. Nós somos chamados a agir como mestre, mas não somente agir, mas pensar como o mestre pensa, pensar como Jesus pensa. E Jesus então vai dizer: o servo não está acima do seu senhor. Se o discípulo achar que ele está acima do seu mestre, consequentemente ele vai se desvincular do seu mestre. Se ele achar que os seus pensamentos, que as suas ideias são melhores e maiores do que do mestre, que o mestre tem e que o mestre ensina, então ele vai trilhando outro caminho, ele vai se colocando como mestre de si mesmo. E nós vemos, queridos irmãos e irmãs, que entre os 12 existia um que então permite que outras ideias, e não as ideias do Cristo, chegassem no seu coração. É por isso que Jesus vai dizer: eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Jesus está aqui se referindo à traição de Judas. Judas que o vai trair, Judas que permite que outras ideias, permite que não o mandamento do amor, mas outras coisas alcancem o seu coração. Queridos irmãos e irmãs, no nosso caminho de discipulado, todos nós corremos essa tentação. Quando nós escutamos os ensinamentos de Cristo, quando nós escutamos a sua palavra, quando nós vemos as suas atitudes, mas muitas vezes nós as contestamos. Nós olhamos para aquilo que Jesus faz e nós então vamos criando outros pensamentos. Nós não concordamos com aquilo que Jesus faz e com o que Jesus ensina. Se nós agimos desta forma, nós vamos então nos afastando do seu ensinamento. Nós vamos deixando de ser discípulo de Jesus Cristo. E ao final do Evangelho de hoje, Jesus vai dizer: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim mesmo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, isto é, o Pai. Queridos irmãos e irmãs, se nós acolhemos a palavra de Jesus, se nós acolhemos os seus ensinamentos na nossa vida, nós estamos acolhendo o próprio Deus. Estamos permitindo que Ele encontre morada no nosso coração. O que é ser discípulo de Jesus Cristo? É permitir que Deus encontre abrigo no nosso coração e assim Ele nos conduza. É permitir que o nosso caminho seja o mesmo caminho do Cristo, configurando a nossa vida, a vida dele. O discípulo é chamado a viver como mestre.
é chamado a viver os ensinamentos do Mestre. Se nós, então, que recebemos o nome de cristão, nós somos chamados a agir como Cristo, nós somos chamados a ser como Cristo aqui na terra. Por isso, então, queridos irmãos e irmãs, que ao celebrarmos esta Santa Eucaristia, iluminados pela palavra e também pela Eucaristia, o corpo de Cristo que iremos receber, que o nosso coração seja formado de acordo com o coração de Cristo, que a nossa vida seja conduzida pelo próprio Senhor, para que aqui na terra nós sejamos sinais do seu amor e da sua misericórdia, para que nós sejamos a presença de Cristo no meio dos irmãos, e para que ao terminar a nossa caminhada nesta vida, nós possamos contemplar Cristo face a face. Que hoje então, ao nos prostrarmos diante do Senhor na nossa adoração eucarística, que nós possamos abrir o nosso coração para Ele, permitir que o nosso coração seja um coração dócil, para que Ele entre, faça morada, mas sobretudo nos transforme segundo a sua vontade, para que sejamos a sua imagem no mundo. Assim seja. Amém. Amém.